Não, eu ia falar que, cara, que realmente tem se pensado muito em processos, né, e tudo mais, mas, tipo, no final do dia ali, tem um desenvolvedor convertendo o entendimento dele em código, né, e aí, tipo, como é que ele faz isso, né? Como é que ele entende? Acho que é justamente esse assunto que a gente vai conversar hoje, assim, que é, tipo, como é que se cria esse modelo mental da pessoa que vai desenvolver, né, tipo, pra poder desenvolver uma coisa que seja assertiva, né? Não só, tipo, eficiente, né, de fazer rápido ali, mas, tipo, dar um passo, assim, e falar, o que eu tô fazendo isso aqui? Será que eu tô fazendo? Eu vi esses dias um tweet, cara, acho que foi antes de ontem, eu vi um tweet de um exemplo de um cara de obra, assim, um obreiro, fazendo uma parede, assim, fazendo um bloco de parede, assim, e tal. E aí o cara chega e fala assim, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo... E aí o cara fazendo a parede, né, botando um tijolo em cima de tijolo e tal. E aí o cara fala assim, tô fazendo o banheiro aqui. Aí o cara olhou e falou assim, mas e a porta? Aonde que tem a porta? Eu acho que eu tô fazendo um banheiro, uma coisa assim, né? Eu acho que rola muito isso, sabe? Da galera, tipo, abaixar a cabeça pra fazer, né? Pra se esforçar muito em fazer, mas você perguntar mais o porquê que eu tô fazendo isso é mais assertivo, né? Do que só ficar focando no processo, né? Deixar o processo mais otimizado possível, assim. Porque muitas vezes ela tá fazendo coisa desnecessária, né? Acho que tem um ranço cultural, né? De modelos muito tradicionais e não instigar as pessoas, de não incentivar o questionamento. Inclusive, nesses meios, pessoas que questionam demais não são bem vistas, né? Tipo, aquela coisa você não... Sim. Não é pago pra pensar e tudo mais. Eu ia falar bem isso, né? Eu ia falar que eu sinto que vem muito da Revolução Industrial, assim, né? Coisa de mais de século, assim, do tipo... Exato. Quem é pago pra fazer e quem é pago pra pensar. O desenvolvimento de software, ele veio quebrando muito isso, né? Porque, assim, não funciona. Assim, não funciona você desenvolver software hoje nesse modelo de quem pensa e quem faz, né? Com essa divisão. E isso começa a se expandir. E aí trazer pro Love the Problem, pessoalmente, né? Pra mim, trazer pro Love the Problem essas coisas que partem da comunidade de desenvolvimento de software para um público mais amplo é simbólico, porque é um movimento de expansão, né? É um movimento de, isso daqui devia estar acontecendo no desenvolvimento de produtos em geral e de serviços em geral no mundo. Começamos dando um tom aqui, hein, ó. A expectativa tá alta. Pra quem não entendeu ainda, esse é o episódio, quase que continuação do episódio sobre DDD, Domain Driven Design, e a gente vai falar hoje sobre Event Storm, mas antes disso, solta a vinheta, Léo! Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Então, vocês já ouviram aí as vozes de alguns dos nossos convidados, e hoje a gente tá fechado aqui no mesmo grupo que gravou aquele episódio sobre DDD, que ficou tão bom. Pra quem não ouviu ainda, entra lá em k21.link/lovetheproblem, no nosso backstage tem o link para esse episódio sobre DDD, porque hoje a gente tá aqui para falar sobre um termo que surgiu muito durante o nosso episódio, e para isso estamos aqui eu, Sebas, o Sebastian Ferrari da Taller. Fala, Sebas, beleza? Beleza, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Boa, uma continuação, casa, né, do assunto. Não, eu já tô me sentindo em casa já. Tá em casa. Tô com essa galera aí que vem trabalhando junto comigo nesses últimos tempos, justamente nesse assunto muito do Event Storm. Então, espero que a gente poder contar histórias boas aí, experiências boas do como que o Event Storm vem ajudando a gente pra melhorar aí o entendimento de todo mundo, né, das coisas que tão complexas que vem acontecendo. E, bom, meu nome é Sebastião Ferrari, eu sou o CTO e cofundador da Thaler. O meu trabalho tem sido bastante em facilitar justamente essa união do pessoal, né, de negócio, né, das pessoas que têm o problema, que amam o problema, né, e fazer com que as outras pessoas que fazem parte também desse movimento ali, né, que fazem parte da solução, entendam e amem bastante o problema. Que inclusive é muito o espírito da Taller, né, Sebas? Eu lembro que eu conheci a Taller pelo Rafa Cáceres, acho que CEO, né, então seu parceiro aí nesse rolê todo. Com certeza. Eu admiro muito o trabalho da Taller faz bastante tempo, inclusive ouçam o Tallercast, o podcast da Taller, vai estar no k21.link/lovetheproblem, o link, vários episódios muito bons. E pra quem
não tá vendo, né? Vocês não estão vendo aqui, mas o Sebas tá com uma camiseta da Thaler. Eu quero uma também, hein, ó. Vou exigir minha camiseta. Se precisar gravar mais 3 episódios pra conseguir a minha, a gente grava, não tem problema. Mas além do Sebas, a gente tá aqui com a Ana Carolina. Oi, Ana, tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Obrigada, né, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Pra quem não lembra ou pra quem não sabe, eu sou UX designer na Thaler e trabalho junto com o Sebas, com a Alice, toda aquela galera foda que tá no nosso time. Muito bom, a formação tá vendo aqui, né? Temos então CTO, temos uma UX designer e pra completar esse time aqui, bom, tem que ter quem põe a mão ali no código diariamente, quem faz a coisa acontecer de fato. Estamos aqui com a Alice. Oi, Alice, tudo bom? Oi, tudo bom? Muito obrigada pelo convite novamente. Muito bom estar aqui de novo conversando com vocês. Vou me apresentar novamente, né? Eu sou desenvolvedora aqui na Thaler e hoje a gente vai falar de um assunto que a gente tem tratado aí há algum tempo, né? Desenvolvido bastante aqui. E um assunto que eu gosto muito é isso. Genial. Você sabe que eu ouço falar sobre Event Storming faz uns anos, a primeira vez que eu ouvi, inclusive não sei nem se ele ouve esse podcast ou não. Se ouvir, deixa lá um salve pra gente no k21.link/LoveTheProblem. Eu ouvi do Clayton, na época que o Clayton tava trabalhando na Dafit. Ele começou a trabalhar na Dafit, na Dafit, ele falou, putz, rodei aqui umas sessões de Event Storming e tal. E eu lembro que eu perguntei pra ele, me explicou por cima o que era. Mas eu nunca usei, né? Então eu tô aqui numa posição muito de newbie, né? Numa posição de aprendiz aqui, numa posição de quem quer saber mais sobre isso. Mas já tendo como ponto de partida toda a bagagem que vocês trouxeram sobre DDD, Domain Driven Design. E eu sei que existe uma relação forte entre Event Storming e Domain Driven Design, mas eu quero começar com a pergunta mais marcante desse podcast aqui, que é: qual o problema que a gente resolve com Event Storming, com esse termo chique, assim? Quem me diz que problema que a gente está tentando resolver quando a gente usa Event Storming? Eu acho que o principal problema que resolve, eu acho que é o gap que existe hoje entre o pessoal que entende muito bem do domínio, que no caso do domínio a gente chama o problema, né? E as pessoas que vão trabalhar para resolver esse problema. Então, eu acho que para a gente ter um entendimento, né, e para ter um entendimento você precisa de uma linguagem, uma comunicação que ela seja bem assertiva, né, porque como todo mundo sempre diz, né, o problema sempre é a comunicação, né, isso é uma coisa que todo mundo fala, né, e nesse caso não é diferente, né, a gente sempre tem problemas de comunicação, principalmente o pessoal mais de negócio, né, que não consegue, às vezes, conversar com o pessoal que está ali no final desenvolvendo a solução. Então, o Event Storming ele ajuda a gente modelar o problema e a solução ao mesmo tempo, juntos, colaborativamente. Então, é uma maneira da gente melhorar esse entendimento desses domínios complexos, né, de uma maneira que é através de histórias, contando narrativas, né. Então, ao invés da gente começar com um monte de PowerPoint, com um monte de estruturas já prontas que vivem na cabeça de alguns stakeholders ou, né, de algumas pessoas que contêm mais conhecimento sobre o problema, a gente começa com uma folha em branco. Então, a gente começa contando histórias através de eventos, né, e esses eventos, eles começam a criar essas histórias que são ricas pra gente ter um entendimento entre as duas partes. E aí se começa a criar uma linguagem, né? Porque dali que surgem as discussões, né? Tipo, tá, mas esse evento, por exemplo, o pagamento acontece antes do que o check-in? Tipo assim, como é que acontece, né? E tal, por que acontece isso? E aí rola vários... Tá, mas tem uma situação que acontece, quando, não sei o que e tal. Então, esse tipo de discussão sobre o que é o pagamento, o que é uma conta, em que contexto ela se encontra e tudo mais, tudo isso começa a surgir do Event Storming. Genial, você sabe que quando você começou a falar, Sebas, me lembrou primeiro uma planning normal, assim, sabe, uma sessão de planejamento, e aí quando você foi se aprofundando, eu falei, não, é algo um pouco mais amplo, né, quando você começou a falar de linguagem, eu falei, putz, é algo um pouco mais amplo, e aí você voltou pra história, eu falei, tem história, a gente fala sobre história de usuário, mas eu acho que a gente subverte muito o conceito de história de usuário hoje, acho que no mundo, né? Porque a galera só pegou a ideia de requisitos, trocou o nome para história de usuário e aí acha que é a mesma coisa, requisito de história de usuário. E aí quando você trouxe o conceito de história, né? Não necessariamente ligado à história do usuário, mas ligado a uma narrativa, a um conto, né? Alguém contando coisas, eu falei, é genial. Eu tentei fazer isso recentemente para
começar a tangibilizar cultura dentro de uma organização, eu falei pra ela, putz, vamos fazer uma contação de história. Quem quer contar uma história que, tipo, é muito o que acontece nessa empresa, assim, tipo, uma história que seja, cara, isso é muito a nossa empresa. E aí a galera foi contando história, e a partir dessa história começou a surgir alguns termos, algumas coisas que a gente começou a fazer pra mudar a cultura, né? Não pra mudar um produto ou um serviço em si. E fez muito sentido, assim, foi muito legal. Mas eu fiz de um jeito meio que artesanal, né? Eu não tava baseado em nenhum... Assim, tinha uma base ali, que a gente já trouxe inclusive em outros episódios, que é o Edgar Schein ali, com o lance de artefatos, valores, crenças. Tinha um pouco do Ken Wilber com a parte tangível e intangível, mas não era um negócio estruturado. Então, o que eu queria ouvir de vocês, levando para a parte prática, tirando proveito da minha ignorância aqui, então eu vou navegar nesse mar de descobertas, é se isso acontece de uma maneira estruturada. Então, na prática, assim, dos Event Storms que vocês participaram, isso acontecer de uma forma estruturada, ou seja, alguém que facilita, alguém que vai facilitar, já leva uma sequência de atividades que vão acontecer encadeadas ali de uma forma meio que pré-determinada, ou é um espaço mais aberto? E, inclusive, é uma cerimônia, é uma reunião, vocês hoje, se alguém fala, por exemplo, sei lá, Ana ou Alice, vocês, bora participar de um Event Storm, vocês entendem como uma reunião que a gente vai marcar uma cerimônia, que a gente vai marcar um momento que a gente vai marcar para fazer alguma coisa, e vocês já sabem mais ou menos o que vai rolar? Ou vai ser com esse problema que a gente tenta resolver e um tanto de improviso em cima, assim? Como vocês veem hoje essa ocorrência, né, do Event Storming? Assim, né, o foco de facilitação, pelo menos até aqui, vem sendo o Sebas, né? Até tá virando um gargalo, às vezes a gente fica pensando em Event Storm, tipo, né, como usar isso sem, né, demandar facilitação necessariamente do Sebas, né? Mas, assim, a gente tem essa cerimônia, tem a noção de como vai ser a facilitação, assim, por já ter feito alguns, mas as minúcias, o que sai do Event Storm é sempre uma surpresa, porque o jeito como a dinâmica é conduzida, ela proporciona, né, que as pessoas participem e deixem aflorar informações que normalmente passa batido no fluxo de trabalho delas, né, porque tem esse caráter de instigar, de perguntar e de investigar de uma maneira que foge um pouco as perguntas de sempre, né? Como é que é o teu trabalho, como é que acontece? A gente começa, tipo, tem noção de um primeiro domínio, a gente começa a cavocar aquele domínio ali e vai saindo coisa pra caramba, e por aí vai, né? Então, assim, a gente sabe como vai acontecer, mas sempre sai surpresa, né? Ele não é previsível, e isso é muito legal. E, assim, a surpresa não é só pra gente, né, que tá conduzindo ou tomando nota, mas pra quem é o cliente, né, a pessoa que vive o problema também, várias fichas vão caindo pra eles, assim. Então é muito legal. Tem uma frase do filme Moneyball, Ana, que no comecinho aparece assim, você nunca aprendeu tanto sobre um trabalho que você vem fazendo há tantos anos. Me lembra um pouco disso, sabe? Tipo, a pessoa tá ali, ela faz, ela vive esse domínio, mas não necessariamente ela parou pra refletir e aprender sobre isso, né? O que eu acho interessante é justamente o evento em si, ele é como se a gente fosse mergulhando no problema, né? No problema que a pessoa... O problema quando eu falo assim, né? Tipo, na organização dos eventos, mas a gente vai fazendo isso de uma forma progressiva, cada vez um pouco mais profundo, né? Cada etapa vai sendo um pouco mais profunda. E aí, dessa forma, a gente consegue a participação da pessoa da área de negócio, né? De uma forma mais forte dentro do processo, né? Porque hoje, tipo, você não precisa... Não é só você fazendo perguntas e anotando, né? A pessoa, ela vai participando e ela mesma, a gente não precisa nem falar nada, a pessoa vai descobrindo coisas ali nesse processo. Mas eu acho que é por conta dessas fases, né? Que também não é uma estrutura muito rígida, né? Então, conforme você vai sentindo a situação das pessoas que estão ali de negócio, né, e dependendo, porque às vezes você está com uma equipe que é só o pessoal realmente da área de negócio, às vezes você tem alguns devs ou arquitetos, então, para você gerindo todos aqueles entendimentos, assim, você não precisa ter o processo todo
muito bem rígido, né? Você pode ir conduzindo de uma forma mais fluida. Eu tô sentindo que eu devia ter conhecido Event Storm há uns meses atrás, assim. Quando a gente gravou o episódio de D&D, eu já tava sentindo isso, assim. Mas tudo bem, né? Antes tarde do que nunca. Eu pensei a mesma coisa quando eu descobri. Conta com a gente, é isso. Mas por que eu demorei tanto? Por que o Sebas demorou tanto pra me apresentar isso? O que eu ia perguntar nessa linha, eu já tô pensando na minha primeira facilitação. Eu gosto muito de facilitar, né? Pra quem não me conhece, eu gosto bastante de facilitar coisas, então eu já tô pensando na minha primeira facilitação de Event Storm. E o que me vem na cabeça eu já entendi, pelo que vocês me trouxeram aqui, que é legal eu ter uma pessoa que viva o domínio, né, que viva o contexto aonde está o problema que a gente pretende resolver com algum produto ou serviço. É importante ter as pessoas que vão construir as possíveis soluções para esse problema, para esse contexto, né, para esse tipo de coisa que a gente pretende resolver. E essa pessoa que já faz parte do contexto, ela precisa ter na cabeça um pouco da experiência dela, assim, para ela abrir o coração e trazer as histórias do dia a dia. Precisa de mais alguma coisa além dessa coisa... E uma agenda, né? Pelo que eu entendi, precisa de uma agenda também pra gente se encontrar. É fácil perder o foco, né? Com certeza. E por isso que a facilitação é uma das coisas, pra mim, tem sido muito desafiante, assim, porque o pessoal quando chega no Event Storming, a gente como começa com uma folha em branco, né? Dá aquele pânico, tipo assim, e tudo que a gente já fez, entendeu? E todos os diagramas que eu já fiz nos PPTs, cadê eles? Cadê meus UMLs que eu já fiz, né? Por que a gente vai jogar tudo isso fora, né? E tal. Então, acho que uma coisa que, por exemplo, a Alice falou agora, que esse processo progressivo, né? Ele é evolutivo. Ele utiliza justamente o caos que a gente gera nessa folha em branco, que é um monte de eventos e tal, para justamente emergir dali estrutura. Então é o contrário, em vez de você chegar com estrutura para você gerar uma comunicação e gerar entendimento, você começa ao contrário, você primeiro começa com uma folha em branco, utiliza o caos, utiliza a complexidade que já é inerente, né, do problema que você está resolvendo, pelo menos se não for complexo, então provavelmente Event Storming não é uma ferramenta boa para isso, às vezes é uma coisa bem controlada, né. Então, mas geralmente como a gente trabalha com softwares e pessoas, né, a gente trabalha com sistemas sociotécnicos, você tem uma interação uma interação social que interage, né, com esses sistemas técnicos, né, softwares, automatização e tal, e isso gera um outro sistema, né, então um não vive direito sem o outro e um impacta o outro, né, então não dá pra, tipo, por exemplo, a gente é só focar na solução ali, só focar na parte técnica, esperando que a gente vai resolver o problema, né? E geralmente envolve mais do que isso. Envolve um pouco mais de entendimento do como que, por exemplo, quando a gente pega um UML, muitas das perguntas que surgem são: como é que eu cheguei nesse UML aqui? Em que parte esse UML faz parte de todo um processo, uma cadeia de eventos que levam a um resultado no final. Isso com qualquer diagrama até, né, Sebas? Pode ser com certeza. Um BPM, pode ser qualquer jeito de estruturar uma solução. E isso que a Alice trouxe agora é muito bom, né? Porque eu já vivi na pele como desenvolvedor essa coisa de chegar um monte de diagrama, um monte de documento, um monte de discussão e eu não entender que problema que tá tentando ser resolvido, né? Assim, é clássico, né? Sim, então o Albino, ele deu ele fez um Taller Meet e ele falou muito sobre isso, sobre a teoria do U, né? E aí ele falou, teve um momento ali que falou que é mais interessante muitas vezes começar com uma folha em branco, né? Porque dessa maneira você engaja as pessoas, você utiliza as perspectivas de várias pessoas, então por isso que é muito importante você trazer as pessoas certas, né? Acho que essa é a receita do bolo, assim. Se tem uma receita, acho que é essa. Tratar de trazer as pessoas certas que vão fazer as perguntas certas, né? Porque se você trazer pessoas só pra assistir, pode ser útil, mas pode ser útil no sentido, tipo assim, é uma pessoa que tá fazendo onboarding, né? Mas se a pessoa não faz perguntas, é muito difícil de ser assertivo no conhecimento que essa pessoa precisa absorver, né? Porque vai ser muito de só absorver, né? Só mais passivo. Então, é interessante você trazer pessoas que vão fazer perguntas, que vão ter dúvidas. E aí, acho que vem do desafio da facilitação também de essas pessoas que vão ficar mais caladas, que estão mais para observar e tal, ajudar elas a também participar, né? Tipo, trazer elas para dentro dessa dinâmica e tal. Porque uma das coisas que eu
gostei mais do Event Storm é que é divertido. É uma coisa que, né, no final você sai com uma coisa, sabe, muito complexa, assim, toda muito bonita, assim, cheia de post-its, né? Quem ama post-it? Eu gosto muito de post-it. Então, tipo, quando eu vejo todos esses post-its que foram todos criados por outras pessoas, ou seja, as pessoas de maneira colaborativa se auto-organizaram ali para criar histórias que unem elas depois, pra mim, eu acho fantástico. Eu tento não ultimamente, né, eu tento não participar muito no sentido de escrever. Ultimamente, de escrever os post-its e tal. Eu acho isso importante no começo, já que você tá falando de facilitação, né, no começo é importante, porque isso, né, é aquela coisa, né, de copiar, né, tipo, é aquela coisa do você tem um cara, né, dançando, né, tem que começar com alguém dançando, né, para ter um grupo de pessoas. Então, alguém começa dançando, alguém copia, vai lá você e vai chega... abrindo os caminhos. Eu queria falar sobre essa abertura de caminhos, assim, porque a gente tá começando a se aprofundar, né? Então eu já sei que problema que a gente resolve com o Event Storming. Eu tô explorando, né? Porque nunca mais eu não vou saber como funciona o Event Storming. Então eu tô tirando proveito dessa minha jornada aqui. Então a gente sabe o que a gente quer resolver, a gente tem as pessoas certas no momento certo ali, sentados. Como que a coisa começa, assim, do tipo, beleza, o Sebas, que é o facilitador, falou um oi, bem-vindos, assim. Existe uma coluna vertebral básica, que a gente já sabe mais ou menos que a gente vai seguir, né, e acho que a Alice e a Ana que participaram de algumas sessões, talvez já tenham identificado esses padrões, ou já começa mais no improviso desde o começo, tipo, o quanto requer o improviso de quem vai facilitar, o quanto já tem uma coluna vertebral e qual que é essa coluna vertebral, né, tipo, por onde que a gente entra nessa piscina ou nesse mar antes de sair se aprofundando em cada um dos temas, tópicos, assuntos ou contextos que a gente pode se aprofundar. Qual que é essa coluna vertebral? Ela existe? Existem padrões para isso dentro do Event Storming? Acho que a primeira coisa é reduzir a carga cognitiva inicial, isso para começar, assim. Então, tentar não explicar Event Storming logo de cara, o que é Event Storming, sabe? Esse é um desafio grande, porque é meio contra-intuitivo, né? Você chega numa reunião e todo mundo quer saber o que a gente vai fazer, o que a gente vai usar, por que a gente tá usando isso, né? E tudo mais. Então, no começo, pelo menos existe um, digamos assim, boas práticas, vamos dizer assim, que são do Alberto Brandolini, que é a pessoa que criou essa ferramenta, que criou esse workshop, né, digamos assim. E ele fala, inclusive, muito de que a maneira como ele faz o Event Storming, eu tive um curso com ele, foi remoto, foi bem massa, com o Alberto Brandolini, foi esse ano. E eu aprendi muito que é mais importante a participação e a colaboração das pessoas ali do que estar certo já logo no começo. Então começa com o mínimo possível de carga cognitiva que você puder trazer. Então por isso que é importante esse processo evolutivo. Você começa com uma folha em branco, você pode até explicar, assim, por exemplo, eu gosto de explicar a diferença do modelo tradicional, que é de consultor, de que se baseia em modelos mentais de stakeholders ou de pessoas que têm todo esse conhecimento já na cabeça de como é que as coisas deveriam funcionar, né? Que geralmente é isso, né? Mas na prática, quando você vai ver, muitas vezes é muito diferente nesse modelo, né? Então, quando a gente muda isso para uma maneira mais de a gente escutar as pessoas, contar histórias de uma maneira mais narrativa, a gente começa a emergir da interações das pessoas, ou seja, a gente meio que usa a favor da complexidade ali, para que dali comece a emergir uma estrutura feita pelas próprias pessoas. Então, a primeira coisa que a gente faz é começar com eventos. Dependendo muito porque assim, existem vários tipos de event storms, que aí, enfim, a gente pode falar, mas são tipo pelo menos uns 3 tipos de event storms que tem. E então, dependendo do tipo de event storming que você for fazer, depende muito das pessoas e das notações que você vai trazer, ou seja, quais são a sintaxe daqueles post-it, né? Porque são vários post-its que você pode utilizar de várias cores, e cada cor tem um significado. Então a gente começa pelo post-it mais importante, que é o laranja, que é o de evento. Então a gente começa contando... Isso já é um padrão. Laranja, tipo, se for laranja, geralmente é laranja. É o padrão, exatamente. Que doido, que da hora. Então o Alberto Brandolini, ele fala justamente que, tipo, o jeito que ele faz event storming é como se fosse fazer uma pizza. Cada um botou toppings que gostar, sabe? Tipo assim, a pizza é basicamente o que? Uma massa, né? Com um molho, tomate ali, né? Mas você tem pizza que não tem mussarela, por exemplo. Então, tipo, às vezes nem precisa de mussarela, mas é uma pizza. Não deixa de ser uma pizza, certo? Então,
Pelo menos no meu país é assim, a gente gosta de pizza sem mussarela. No Rio de Janeiro, se não botar queijo, o carioca fica revoltado, assim, revoltado. E em São Paulo, se você botar ketchup, a gente também fica revoltado, assim. Nossa. Então, mas depende do contexto aí, né? Exato, você pode usar, sei lá, frango, né? Você pode botar qualquer coisa. Eu acho esse direcionamento bem importante no início, assim, às vezes até pra gente que já tá um pouco mais acostumado a fazer, porque dá uma retomada, né, das diretrizes, assim. Mas ele é legal no começo, mas ele dá espaço para que essa rigidez não se mantenha, né? Assim, eu noto que do modo como a dinâmica é conduzida, ela estimula muitos participantes a pensarem de um jeito diferente sobre os contextos e vivências que eles já estão habituados, assim. E apesar de uma possível estranheza no começo que acontece, né, como, tipo, toda vez que você se depara com algo que é novo, é normal essa estranheza, mas acaba fluindo muito bem, em geral, que as pessoas já têm domínio, né, sobre os eventos que elas estão abstraindo ali. Elas só não estão estimuladas a pensar de outra forma sobre isso, né? Que é aquilo que a gente falou no começo, né, de você não é pago para pensar ali, elas estão ali para pensar, para, né, por quê e como e quando e o que acontece aqui, e a gente explorar esses pedacinhos dos problemas dela, né? E o mais legal é isso, é aos pedaços, né? Aos poucos, né? Dá tempo para as pessoas processarem. Sim. Uma coisa que o Alberto, ele fala é de que de que o Event Storming, ele é um workshop pool-based, porque você vai, à medida que o workshop vai andando, você vai puxando novas notações. Então você vai trazendo novos conceitos aos poucos. E esses conceitos, eles são úteis na hora. Uhum. Não é tipo assim, aprende tudo isso aqui, que aí depois, no meio do workshop, a gente vai fazer tal coisa. Não é tipo, aprende isso aqui e vamos usar. Pegando e usando. Aprende isso aqui e vamos usar, exatamente. Inclusive, já usando isso daqui agora, vocês falam bastante de eventos, né? E você falou, começar talvez com o post-it laranja ali, que são os eventos. Eu tento deduzir o que vocês querem dizer com eventos, da própria palavra eventos. Isso. E um pouco da conexão com as histórias que vocês falaram ali. Uhum. Mas me parece que é uma coisa mais específica, assim, esses eventos. Como que vocês explicam para alguém? E aí tem várias perspectivas, né? Porque aqui olhando, tem a perspectiva da pessoa que tem noção do domínio, que tem o contexto ali que vive, né, o dia a dia ali. Então, se a gente tá falando de um problema de contabilidade, vai ser, sei lá, uma pessoa que é contadora e tá ali no dia a dia, que trabalha com contabilidade. Mas a gente tem os outros vieses juntos, que é, por exemplo, a Ana. A Ana, ela traz um viés de UX, né? E aí já tem, se eu vou ouvir uma pessoa que é contadora falando, ela já traz porque ela trabalha com pesquisa, ela trabalha com entrevistas ali. Aí, se você fala com a Alice ela também já trabalha até com requisitos, e aí trabalha hoje com dev, então ela já tem todo o viés ali. Então, quando a gente fala de evento, me vem 500 coisas na cabeça. Como que a gente parte desse ponto comum para começar a fazer, pelo que eu entendi, esse storming, né? Essa tempestade, assim, esse monte de histórias e de eventos sendo trazidos? Como que vocês instanciam isso de o que é um evento, assim? Começa, por exemplo, você, Sebas, como facilitador, você começa contando isso? Não, é que tem uma característica bem interessante, o evento, o evento, de uma forma geral, ele é uma coisa que aconteceu no passado. Vamos dizer, a gente faz o verbo no passado, né? A gente utiliza os verbos no passado. Porque, como você falou, cada um tem... Se você fala evento, cada um tem um contexto diferente sobre o que é um evento, né? E eu acho que essa daí é a forma mais, vamos dizer assim, mais popular do que é um evento, né? É uma característica boa pra gente começar, assim. Alguma coisa que aconteceu no passado. Exato, porque por natureza um evento ele já aconteceu, né? Tipo, ele já aconteceu. Então o que a gente faz a gente ajuda a pessoa ela a pensar em passado. Então, quando ela vai escrever, ela vai usar, tipo, por exemplo, conta paga, dinheiro creditado, né? Ou, sei lá, enfim, por aí vai, né? Então, você começa a criar esses eventos que são importantes para contar a história, né? No passado. Então, quando você lê eles numa ordem, que é o segundo passo que a gente tem no Event Storm, que é quando a gente pega todos os post-its que todo mundo colocou de eventos que são relevantes para a pessoa, ou que sabem de algum evento que acontece, tipo, por exemplo, salário pago, não sei,
pode ser qualquer coisa, compra efetuada, pode ser ticket de suporte criado, pode ser qualquer coisa que faz parte da perspectiva daquela pessoa, do dia a dia da pessoa, né? Então, quando coloca ali, o que a gente faz depois que a gente olha para todo esse caos de um monte de post, depois que o storming, né? Essa é a parte do storm, né? Do event storm. Então, o storming é justamente um monte de pessoas, né? Colocando um monte de evento, sem muita ordem, nada. Ah, não é só a pessoa do domínio. Qualquer pessoa que esteja ali... Todas as pessoas. Isso é fundamental, senão é muito ambiesada, né? Que é o que eu acho o ponto. Legal, então coisas que aconteceram no passado, como a Alice falou, por isso que entra o verbo, né? Que você falou, tipo, conta paga, isso. Cálculo processado, pagamento efetuado. Isso. Então, tudo isso a gente vai colocando em vários post-its laranjas aqui, né? Gravei o laranja, já coloquei vários post-its laranjas. E aí depois a gente pede pro pessoal organizar de maneira colaborativa, né? A gente faz muito remoto, a gente sempre fez remoto, então, na verdade, o Event Storm ele nasceu presencial, então existem várias coisinhas presenciais que a gente não usa, como, por exemplo, você não pode ter, digamos assim, mesas, né, por exemplo, para as pessoas não ficarem, sabe, fazendo outras coisas, respondendo e-mail e tal, sabe, tem que ter uma folha em branco, horizontal, assim, bem grande, para as pessoas poderem colar seus post-it, todo mundo tem que ter caneta, enfim, várias coisas assim. É bem parecido com dinâmicas de retrospectiva e tal, de feedback e tal. Então, assim, como nasceu o presencial, a gente usa muito remoto. Então, no remoto a gente tem que ter a colaboração das pessoas, tem que conversar, instigar as pessoas, né, e tal. E aí, a primeira coisa que a gente faz, quer dizer, a segunda coisa que a gente faz ali, a segunda iteração é de ordenar. Ou seja, a gente pede para que as pessoas ordenem em uma ordem que faz sentido para você contar uma história, porque, né, se você colocar um evento que não faz sentido depois do outro, né, aí você não tem uma história, você tem um caos, né. Então o que a gente quer é contar uma história, então para isso o pessoal começa a ordenar as coisinhas. Uma coisa que a gente faz, que é uma coisa que eu aprendi no curso do Alberto Brandolini, é de que ele começa mostrando para as pessoas como contar histórias através de uma história que todo mundo meio que já conhece. Então, o que a gente faz, a gente conta a história da Cinderela no começo. Então a gente bota um time box ali pequeno, comparado com o resto, né? E aí a gente fala assim, gente, vamos contar a história da Cinderela. Aí eu começo mostrando um exemplo, né? E tudo mais. Então, como é uma história que todo mundo conhece, é um ambiente meio controlado, assim, né? Porque não tem muita disputa, assim, tal, sobre o que... E faz usando essa estrutura mesmo. Tipo, os eventos da história da Cinderela. É isso? E aí todo mundo vai colocar. Exatamente. Mesma coisa. Exatamente. E aí todo mundo começa a botar e tal. E aí depois a gente pede a mesma coisa. E aí no final a gente conta a história, né? A gente pede pra alguém contar a história. E aí alguém começa a contar a história lendo os post-its. E assim no final a gente a gente visualiza, né, toda uma história, né, completa através de uma sequência de eventos. Não, eu falei exatamente, ia passar a bola um pouco pra você, porque eu tô percebendo bastante coisa de UX, assim, nisso, mas eu conheço pouco, né, do assunto, sim. Mas, tipo, esse lance de ir explorando um pouco mais a vida real, né, me parece muito essa coisa de design, assim. Eu ia falar que até, assim, contando a história que acontece, uma coisa que pode acontecer, e acho que já deve ter acontecido, é eles vislumbrarem a história que eles gostariam de contar. Ah, não, porque... né, tipo, talvez fosse melhor tal evento acontecer antes para que esse outro flua de outra maneira, e eles também, né, os donos do problema, assim, começam a visualizar novas formas, e às vezes a gente também, né, a gente que tá conduzindo, ou enfim, a parte mais técnica, assim. A gente falou bastante aqui de visualizar a solução. Do ponto de vista do design, assim, eu até entendo o Event Storming com um recurso muito valioso de discovery, né? Porque ele traz respostas, porque a gente explora o negócio, e aí eu entro entendendo zero e saio entendendo um pouco mais, tipo, né, sobre aquele cliente, sobre aquele projeto, enfim. Mas ele mais me incita questionamentos do que me traz respostas, em termos de design, pelo menos, né? Eu acho que em termos de desenvolvimento de tecnologia, talvez você consiga sair com um pouco mais de respostas, mas no que diz respeito a design, a pesquisa do projeto, ele fomenta muitas perguntas, e essas perguntas me dão direcionamentos que depois eu consigo transformar em uma pesquisa mais substancial, né? E aí sim encontrar respostas ou fazer mais perguntas que ajudam a evoluir com o projeto. E isso pra mim também é uma coisa muito legal, porque é mais um paralelo que eu consigo fazer da disciplina de
de Event Storm, de DDD com um UX Design. E uma coisa que, assim, me conquista muito, me cativa muito é o foco na cadeia de usuários, que é uma coisa que eu já falei, talvez... Eu não lembro se eu falei no episódio de DDD, mas... de que todo mundo é usuário, né? Não é só a pessoa que usa, né? Todo mundo que está envolvido ali é um usuário, tem uma perspectiva diferente, e o Event Storming, ele proporciona que esse foco em todo mundo, né? Porque quando eu determino um evento, eu começo as outras fases, né, que vem depois de você nomear os eventos, é destrinchar eles. O que acontece, quem que tá por trás desse evento, quais são as informações, o que é preciso para esse evento acontecer, né? Aí você começa a ligar os pontos, assim, fazendo um paralelo com uma outra ferramenta de design, assim, talvez para deixar quem estiver ouvindo um pouco mais situado. Eu não sei se você já ouviu falar em Service Blueprint, que é esse mapeamento todo de um serviço, é muito usado em design de serviço, assim, mas você também faz mapeamento de quem tá na frente, quem tá por trás, quem são os atores. É, na verdade, mais focado em quem trabalha no problema, né, quem tá envolvido na empresa, do que no usuário ou no cliente. Mas ele não é tão colaborativo quanto o Event Storming, assim, então, e eu acho que a riqueza dele está muito aí em trazer esse ponto de vista de várias pessoas que nem sempre são ouvidas, né, a gente consegue ter essas perspectivas, e essas perspectivas dão muitos direcionamentos para o design. Não, já tenho então pistas dos próximos passos aqui, vocês viram que eu tô desvendando, né, então eu nunca sei o que vem depois, assim, eu tô... Dei spoiler! Tô vivendo, é bom, veio no momento certo, porque eu já tava aqui na minha cabeça, ó, tem um monte de post-it com vários eventos sequenciados ali. Já entendi, pelo que a Ana falou, que começar a pensar em alterações, tipo, adaptações são bem-vindas, a gente não precisa se ater só estritamente ao que aconteceu na realidade quanto ao sequenciamento, talvez, fiquei meio em dúvida assim, mas a partir disso a gente vai começar a se aprofundar em cada um desses eventos para entender quem está por trás e detalhes desse evento. É isso o próximo passo? Se eu peguei bem aqui no ar? Depois que a gente levanta esses eventos e a gente ordena eles pra gente poder contar uma história, a gente começa a identificar os eventos pivô. E aí os eventos pivô são eventos que mudam a história de status. Ou seja, são eventos que mudam o teu negócio, né? Ou geralmente ele tem um handoff, ou um evento que, tipo, por exemplo, quando você fecha um carrinho de compras, por exemplo, isso muda a história, né? Porque a partir dali começa toda uma cadeia, né, nova, onde você efetua um pagamento, tal, vai pra logística e tal. Então esse é um evento pivô. Então a gente olha para todos esses post-its, né, e tal, colorido. A gente usa laranja pra gente normalizar no final. Então a gente eu não queria entrar muito nesse detalhe, mas assim, a gente tenta usar alguma maneira, ou seja, a gente usa umas cores que são únicas pra cada pessoa, pra gente poder identificar quem é a pessoa que criou aquele post-it. Isso é muito importante, porque no físico você vê pela letra, né? Pela como é que a pessoa escreve, né? A pessoa vai falar assim, quem que escreveu isso aqui? Eu não consigo nem ler. Vai falar assim, foi eu, fulano, tal, sei lá, uma coisa assim. Então isso ajuda mais a participação também, né? E ter um pouco mais de apropriamento do que tá acontecendo aí, né? De falar assim, eu tô participando, né? Eu tô ali. É o meu post-it, é a minha parte da história que eu quero contar, né? E aí, depois que a gente começa a normalizar e a gente começa a identificar esses eventos pivô e tal, a gente começa a transformar tudo pra laranja. Então, aí tudo é evento e tem esses eventos pivô. E aí, depois que a gente faz isso, a gente entra para uma outra etapa que é na hora que a gente começa a criar estrutura. Ou seja, a gente começa a emergir essa estrutura desse caos todo. E aí, a gente começa a identificar os contextos. Então, aí começa, essa parte aqui é, sei lá, pagamento, né? Essa parte aqui é notificações, essa parte aqui é logística, essa parte aqui é não sei o que, né? Então, dali começam a surgir esses contextos que delimitam uma linguagem, né? Delimitam eventos que são importantes. E às vezes a gente começa a ver, esse evento que acontece no pagamento é importante para logística, ou para estoque, ou para, entendeu? Então, como é que essa comunicação desse contexto com aquele outro contexto acontece? É através de um evento. Então, esse evento começa a ser um evento importante, um evento de integração com algum outro contexto. E quando a gente fala contexto, muitas vezes é um sistema separado. É um outro time, às vezes, né? Que tá trabalhando só no contexto de logística ou no contexto de cadastro, né? Onboarding, né? E tudo mais. Então, essas 3 etapas ali, eu acho que são as básicas para você ter um resultado no final, assim, um resultado básico, um resultado mínimo de estrutura que emergiu. E aí você começa com as coisas que a Ana falou, por exemplo, identificação de atores, né, papéis, comandos, né, tipo, que são coisas
imperativas, né? Tipo, comprar, ou registrar, ou cadastrar, né, e tudo mais. Ou debitar, ou sei lá, né, todo esse tipo de coisa. Notificar, né, são coisas que são imperativas, né, então a gente começa a identificar isso, e esses comandos são ações, são as interações, né, e essas interações são com cartão, a cor delas são azul. Então você usa o azul para isso. E aí dali você começa a identificar outras coisas, como por exemplo sistemas. E aí para você identificar sistemas, você utiliza, para você, né, colocar ali, registrar ali os sistemas nos post-its, você usa acho que é o roxo forte e tal. Então, dali que surge o evento. Então, sempre um evento é um resultado de uma interação com um sistema, e esse sistema, no final, despacha, né, um evento. Então, se você começar a levar tudo isso aí, você começa a criar processos, né? Você começa a criar atores, onde você fala assim, quem é a pessoa, qual o papel da pessoa que vai fazer isso aqui? Que vai gerar essa interação, né? Essa atividade ali, né? E aí você começa a identificar quem são as pessoas, mas tudo isso é de uma maneira colaborativa, então não existe exatamente uma pessoa falando, aqui eu acho que é tal coisa. Geralmente acontece algumas coisas, tipo, por exemplo, se uma pessoa de desenvolvimento pergunta, mas e como é que acontece? Porque, né, a gente como engenheiro, a gente tá sempre pensando em... a gente olha um copo, né, a gente vê ele meio cheio e meio vazio, né, e tal, né? Então o engenheiro, ele sempre vê assim. Então a gente sempre tá pensando em vários casos que podem acontecer, que muitas vezes pro pessoal de negócio é uma descoberta. É tipo, já pensado nisso, verdade? Como é que a gente resolve? Eu vou ter que levar isso aqui para outro momento. E aí surge uma outra anotação, que é bem na hora da dúvida, é bem na hora de, tipo assim, começa todo mundo a discutir, e aí vai embora o tempo da reunião, porque todo mundo quer focar naquilo, né? Quer resolver na hora. E aí a gente coloca um hotspot, que se chama, que é um cartãozinho, é um balãozinho, que a gente só fala assim, tipo, conversar com, sei lá, ou pro time de pagamento para entender como é que funciona a verificação, não sei o que, tal. E aí a gente continua. E é nesse momento que a gente também começa a aparecer os pontos, não os pontos de atenção, né, mas as descobertas de onde pode melhorar. Porque do mesmo jeito que a gente coloca um hotspot para ver como resolver aquele problema, a gente também coloca aqui tem uma oportunidade de melhorar o processo. Isso, exato. Essa é uma coisa que a gente faz muito no Event Storming de ACIS, né? De, tipo, tentar enxergar o estado atual pra gente ver qual que é o potencial evolutivo desse estado atual, né? E isso é uma coisa que eu puxei do Dave Snowden, que ele tem o livro que lançou faz pouco, sobre o Cynefin, e aí ele fala muito sobre isso, né? De você enxergar, através de narrativas, um potencial evolutivo do estado atual. E para isso você precisa enxergar o estado atual. Então, o ACIS é essencial para você começar a identificar, tipo, oportunidades de melhorias ou problemas, né? Tem um aspecto que eu vi surgindo no ar aqui enquanto vocês falavam, que para mim é fantástico, que é a própria linguagem de domínio ficando explícita e ficando mais clara. Assim, eu tô fazendo isso numa perspectiva, acho que eu nunca participei de uma sessão de Event Storming, né, mas eu imagino, sei lá, a Alice no meio de uma sessão, já conseguindo nomear mais fácil as coisas que vão ser tangibilizadas em software, sabe, assim, nomear uma variável, acho que qualquer pessoa que já desenvolveu código na vida sabe o quão desafiador que é, né, às vezes você para e você fala, meu Deus, mas o que é isso, né, e aí você faz umas cagadas que é tipo, vou chamar de X, só vou chamar de A, ou vou chamar de temp, hatch, né? Os nomes bizarros. E vocês têm todo um mapa recheado, né? De termos do domínio, né? De coisas reais que acontecem, que existem, né? Você falou de eventos, de atores, de interações. Sistemas, né? E aí a gente consegue já tirar proveito disso. Essa é uma coisa interessante de falar, né? Que, tipo, é muito parecido ao design thinking. Porque tem muito, sabe, essa fase de, tipo, abrir, né? Possibilidades, oportunidades e viajar um pouco e tal, né? Essa parte meio caótica. E aí depois converger, sintetizar, né? Exato, eu até ia falar do Double Diamond, né? De divergir, convergir. A gente tem todos esses momentos que as abordagens e as metodologias que normalmente são de design, elas pregam, né? Só que em outra área, com outra ferramenta, assim, eu acho isso muito legal, porque é aquilo que eu falei, acho que da outra vez, né, de unir os conhecimentos, os saberes, né, uma área se valer da outra, assim, e a gente não tá tão distante, né. E é uma maneira de transitar do complexo pro complicado, no mínimo, né, porque você transita de uma coisa que é, tipo, que é meio obscura para muitas pessoas,
que estão envolvidas no processo para uma coisa que é mais, tipo, beleza, já existe um conhecimento, um entendimento, mas ainda é complicado a gente resolver de alguma maneira, porque ainda tem que ter toda a parte, né? Mas é uma maneira de transitar, né? De, tipo, do complexo, do tipo, não sei o que tá rolando, não sei como é que as coisas acontecem, para um contexto, para uma situação mais complicada mesmo. Sim, e tipo, todo o material que eu já olhei de Event Storming até agora, assim, até o próprio site do eventstorming.com, assim, eles tratam o projeto de software como design de software mesmo, né? Tipo, não é... Sim, com certeza. Eu acho muito interessante como eles se apropriaram disso. Tipo, é design também, porque é projeto, né? Tem método, tem fundamentação, né? Eu entendo o design muito como essa questão do método e da questão de a prática projetual com diretrizes, enfim. E eu acho muito interessante essa conexão, assim, eles se valerem disso para qualificar o Event Storming. É porque é justamente o DDD, ele traz muito o software sendo como se fosse o mundo real mesmo, né? Então a gente tá proximidade, é justamente pra gente resolver o problema do mundo real, né? Então, acho que tudo dentro do DDD, Event Storming, é baseado em mundo real mesmo. Sim. É que nem esse negócio da variável ali. A gente vai lá, a gente pode escrever abacaxi na variável, mas é muito melhor que a gente faça com a nomenclatura do problema que ele tá resolvendo, né? Então, até mesmo para quem vai ler, é muito ruim você pegar um código que tá escrito com coisas que foi só para passar, sabe? Muito melhor quando tá tudo ao propósito. Ele é muito orientado aos propósitos, né? Porque, tipo, isso é outra coisa que me cativa também, né? De ter um porquê. Porque daí, do Event Storming sai o glossário, sai a linguagem ubíqua. E, tipo assim, bem organizadinho, todo mundo consegue usar aquilo ali, né? Tipo, é legal ter o esforço de organizar e estruturar o glossário. Mas, assim, pode ser útil tanto pro dev, nessas questões de como escrever o código, mas, tipo, a gente tá montando a tela, os textos da tela, né? Toda a parte de UX Writing, tipo, né? Se valer daquilo ali para transformar em algo visível que faça sentido pro usuário também na parte textual, que é, tipo, as coisas estáticas, o texto de feature mesmo, assim. Eu acho que em cada etapa que tem um handoff de conhecimento, se perde um pouco, né? Você perde um pouco do entendimento. Porque é meio que, tipo, é um entendimento na perspectiva da pessoa, né? Mudou de mão. Exato. Uhum. E por outro lado, também tem que ter esse arranjo de incentivar o consumo do glossário, da linguagem ubíqua, de se consumir o que se extraiu do DDD por parte da equipe técnica, né? Tipo, não dá pra deixar restrito a quem participou, assim, tem que ter um jeito de disseminar e de estimular o resto do time a se valer daquilo ali também, assim. Exato. Pra convergir, né? Com certeza. Justamente pra ter um momento de conversão. Principalmente porque tem uma discussão ali de chegar num acordo, né? E falar, beleza, gente, vamos chamar de tal. Então tá. Vamos chamar de vinheta. Uhum. Ok, então vai ser vinheta. Vai ser vinheta? Não, mas vinheta, não sei o que e tal. Então aí você chega num consenso. E esse consenso contextual ali é bem o objetivo, né? Ter uma linguagem ubíqua ali, de entendimento. E promove outras discussões, né? Quando vocês estavam fazendo o context map ao mesmo tempo, você, a Alice e o Anderson estavam fazendo o context mapping, eu, o Ítalo e a Nanda, que, né, a equipe de design estava fazendo o glossário, estruturando ele. E a gente também entrou em discussão, assim, não, mas é esse mesmo nome de tal coisa? Não seria melhor chamar assim? Porque daí um outro termo é o conjunto daquele... representa o conjunto desse outro termo aqui. E aí a gente vai, tipo... na estruturação já, tipo, aumentando o entendimento, né? É porque aí, no caso, a gente já vai... Que nem nessa situação mesmo que você falou, a gente já foi indo... Já pensando com a cabeça ali de dev, né, mesmo? Já falando assim, tá, na hora de desenvolver, vai ficar... Tipo assim, deu uma semana, um mês, eu peguei isso aqui de novo, eu vou lembrar isso daqui? Tipo, eu vou conseguir desenvolver a partir disso? Então aí a gente vai estruturando. A gente tava falando da ligação que tem isso com o design, né? Por exemplo, o design thinking, que é justamente, tipo, esse momento de descoberta, né? Onde a gente tá, tipo, com uma lanterna, né? Num lugar obscuro, então a gente tá descobrindo, né, e tal, pra gente começar a criar uma ideia do que tem, da onde que eu tô,
né, com o que eu tô lidando, né, e tal. Até um mapa, né? Até o mínimo de um mapa, né? Sim. Exato. Então, tipo, no começo a gente, tipo, meio que... Justamente a gente usa muito o caos ali pra gente expandir, né? Fazer o double diamond, né? Que a Ana tava falando ali, inclusive. Pra gente expandir isso requer tempo e muita conversa. Então, um Event Storm, isso foi uma coisa que eu tive até foi o Alberto Brandolini que falou assim pra mim: nossa, você tá louco, cara. Você não pode fazer assim, porque você não vai dar tempo, você vai ficar frustrado e tal. E a gente fazia Event Storms, tipo, 2 horas, por exemplo. Ou 1 hora. Event Storm de 1 hora. Cara, não dá, porque você... Que doido. É cansativo, né? Exato. 1 hora. É muito intenso, né? Muita coisa. Até você conseguir abrir o caos, né? Depois fechar minimamente. Exato. Não, assim, e tem uma outra coisa que 1 hora só, toda vez que você começa um Event Storm, você vai fazer uma abertura de, tipo... Você vai retomar daquele ponto, né? Ele já deu 1 hora, você já perdeu aquele... Então, depois de 1 hora, é a hora que você tá, vamos dizer assim, no auge do processo, né? Então, fica muito truncado. A gente tem colocado que, tipo, no mínimo a gente precisa de 4 horas. Claro que tem breaks, isso é muito importante. Faz parte digamos assim, da qualidade do workshop, faz parte a questão da gente saber quando fazer os breaks. Porque o fato da gente parar o que você tá fazendo, que a gente tá ajustando o post-it, botando na ordem e deixando certo e tentando mapear todos os post-it, todos os eventos que a gente pode pensar e todas as dinâmicas e tal. O fato da gente parar e falar assim, gente, vamos parar agora, vamos tomar 10 minutinhos, tomar um café, voltar e tal. Isso é como se fica mais fácil pra gente largar o osso da perfeição, sabe? De tentar ser perfeito já logo no começo ali, sabe? Quando a gente volta com um olhar mais fresco, né? E a gente pensa em outras coisas, então a gente já tá mais disposto a gente continuar, sabe? Do que a gente ficar ali e tal. E as saídas disso tudo que eu ia perguntar? Porque eu acho que as saídas são múltiplas, porque deve ter uma saída numa perspectiva um pouco mais de dev, né? Ali se deve sair com alguns insumos bons para conseguir começar a fazer talvez a arquitetura, a engenharia ali do software. A Ana deve sair com alguns insumos bons para conseguir, ela já até falou, né, de investigar um pouco mais alguns pontos, algumas hipóteses ali. Quais são as saídas explícitas de um workshop de Event Storming? A gente até falou um pouco disso agora enquanto você saiu, porque assim, é uma dinâmica que ela cansa, né, porque é muita informação, muitas horas de reunião. E aí ainda tem, tipo, o que fica ali, né? O final. É tipo uma enxurrada de coisas, assim, e precisa ser organizado, né? E aí a gente tem o lance de criar o glossário, né? Que forma a linguagem ubíqua. A gente tava conversando sobre isso na hora que saiu, que esse glossário, ele pode servir tanto para alimentar, né, a variável lá do código, ou, né, ajudar a galera a escrever o código mais alinhado com o projeto, assim, com termos que façam sentido, quanto pro designer fazer o texto das telas, fazer o texto das features, porque... Verdade. E tomar entendimento dos pequenos pedaços, né? O que é pagamento aqui? Porque a depender do... E aí ainda tem as diferenças, né? Dos termos, a depender do contexto, a depender do domínio. Que às vezes pagamento num contexto e num domínio X é uma coisa, mas pagamento num domínio Y é outra. Então a gente vai entendendo essas diferenças que é imprescindível, né? Você ter noção, assim, pra hora que você for trabalhar efetivamente no projeto, considerar essas diferenças para continuar atendendo o propósito, né? Tipo, fazendo sempre esse retorno de fazer as coisas com porquê, com propósito, tipo, que faça sentido para quem vai usar, para quem vai receber aquilo ali. Dentro do ponto de vista de desenvolvimento, o produto disso daí acho que tipo assim, a gente consegue aproveitar ele quase que 100% dele, sabe? Porque com aquilo a gente consegue definir os contextos. Dentro do próprio Event Storming mesmo, a gente consegue ver, até a gente consegue pensar a arquitetura, pensar a organização das coisas, as tags que a gente vai precisar utilizar. Ali você tem, que nem o Sebas estava falando, a gente tem os comandos, a gente tem os eventos, então tudo isso daí já vai se transformar em use case, ou no caso, as entidades, né, a gente consegue extrair isso daí para saber quais são os aggregates, as entidades, e aí pode partir para a parte de modelar o banco, que tipo, vamos dizer, uma das partes mais para frente, assim, mais posteriores, assim. Mas hoje
hoje eu posso dizer que, tipo, com o que a gente consegue de produto disso daí, a gente desenvolve muito tranquilo o sistema e também fazendo uma coisa que a gente estava conversando agora, que é conseguir trazer as nomenclaturas para dentro do sistema. Porque eu estava falando agora, tipo, é muito ruim quando você pega um código e tá lá daquele jeito que a gente falou ali, X, type X, função 0642, tipo, é muito ruim. Então, quando você tem ela bem escrita, de acordo com o problema que a gente está resolvendo, né, de acordo com o domínio, é muito melhor. Eu pelo menos eu entendo bem o sistema além do código. Então, pra mim, quando tá bem escrito, eu entendo melhor, vamos dizer assim. Eu falei que eu devia ter conhecido Event Storm há uns meses atrás, agora com essas falas eu já troco pra uns anos atrás, talvez. Eu devo ter conhecido. Foi o que eu falei na primeira Event Storm que eu fiz junto com o Sebas, que eu falei pra ele. Se eu tivesse aprendido isso aqui antes, isso tinha me poupado muita discussão, muito trabalho. É muito, muito bom. Cara, esse negócio de as saídas, né, tem uma coisa assim que dá um quentinho no coração. Durante a dinâmica é que não é só da saída, né, mas durante a dinâmica, tipo, os feedbacks eles já vão chegando meio que papum ali na hora, né, não é uma coisa assim que precisa acabar pra necessariamente as pessoas falarem o que elas acharam. Claro que também tem essa devolutiva, mas o jeito que rola, o Event Storming, ele proporciona isso, as pessoas já vão dando, né, o cliente, as partes envolvidas ali, os stakeholders, eles vão falando o que eles acham, o que eles pensam, e fica evidente como agrega valor, sabe, como que a gente vai fazer alguma diferença, assim. É muito legal criar isso em conjunto, né? Ficar na mesma página que todo mundo. Então, assim, ainda tem esse... Pelo menos pra mim, isso dá uma motivada, assim. Você sai da reunião, apesar de ser cansativo, porque é muita informação, muito tempo, você sai entusiasmado, né? Porque você tem material pra trabalhar. Você tá cheio de informação pra explorar, pra, enfim, fazer o context mapping ou pra fazer o glossário. Enfim, então você não tem aquela sensação do estar perdido. Tem muitas perguntas, né? Que surgem dali, que às vezes a gente ainda vai ter que andar muito chão para encontrar as respostas, mas você tem muito material para trabalhar e isso anima demais, assim, pelo menos pra mim, né? Não sei como é que é. Eu tive um insight aqui, enquanto vocês falavam das saídas, eu tive um insight que é interessante, que esse lance da linguagem, né? Se for de linguagem ubíqua, Ana, e a Alice também falou sobre as entidades que a gente vai modelar ali, talvez no banco de dados, as classes, os arquivos mesmo, né? Que a gente precisa dar nome dentro do software. E o negócio que eu percebo é que linguagem é um negócio que você aprende conforme você vai praticando. E por tudo que vocês falaram hoje sobre Event Storming, aí o que deu pra ver é que a gente faz o uso da linguagem constantemente durante todo o workshop, do tipo, não é só declarar, né? Não é só tipo, putz, eu escrevi. Não, a gente tá usando pra discutir, pra conversar. Exato. E isso meio que fica gravado. É igual, sei lá, eu comecei a aprender espanhol tem uns 3 anos, assim, uns 2 anos e pouquinho. E aí eu falo eu nunca fui um aluno dedicado, assim, tipo, vou pegar a gramática de espanhol e estudar. Minhas aulas sempre foram muito mais conversa e tal. E hoje em dia tem palavra, tem coisa que eu falo que eu só sei que é. Tipo, por que você usou isso e não aquilo? Eu falei, não sei, me soa melhor, sabe? Tipo, eu só sei que é isso. Por que é, não sei. Aí eu não estudei no detalhe. E é massa que você já consegue tomar esse tipo de decisão, né? Tipo, você não sabe o que é, você não sabe explicar, mas você sabe que tá certo, porque você tem embasamento pra tomar esse tipo de decisão. E é o termo que eu vou usar, né? É o termo que eu vou usar, assim. E eu acho que já sai uma linguagem prática, me parece, né? Eu nunca participei. Já tô falando como quem tivesse feito muito Event Storming, né? Mas já sai. A gente consegue identificar ali sistemas e conceitos. E esses conceitos são esses modelos, essas entidades e aggregates, né, do DDD. A gente no Event Storming a gente chama de conceitos, porque é difícil você começar já com um monte de linguajar, né, tipo técnico, né, e tal. Você perde muita galera, assim, sabe? Principalmente o pessoal de domínio, na hora começa a achar e-mail pra responder ou coisa pra fazer no Slack. É que é muito técnico, né? Exato, é muito técnico. Então se você começar, tipo, com aggregates, por exemplo, se você conversar sobre aggregates, vai ficar muito difícil entender o que é isso, né? Até para desenvolvedores, às vezes, é difícil explicar e
entender o que é o agregate e tal. Então o que a gente faz é a gente tenta chamar de conceitos. Então, por exemplo, uma conta bancária poderia ser um conceito, por exemplo. Então, quando você tem uma atividade para esse conceito, começa a ficar mais claro ainda como é que esse conceito se encaixa em qual contexto e como é que interage com esse contexto, com esse conceito e qual que é o evento que sai desse conceito. Então, assim como você tem uma interação com uma atividade, né? Se tem uma atividade, né? O ator com um sistema, ele também tem com um conceito. E esse conceito, na hora que a gente cria uma solução, vira meio que um mini sisteminha e uma maquininha de estado, assim, né? Genial. Eu vou, pra finalizar aqui, ó, eu quero me convidar, se algum cliente da Toller permitir, mediante NDA, né? Pode assinar confidencialidade, mas eu queria muito participar de Event Storm, se vocês estiverem aí, quiserem me convidar. Eu acho que tem um que você ia gostar muito, porque é o seguinte, a gente começou a fazer Event Storming pra organização, ou seja, pra entender os processos e entender aonde que demais. Ou seja, a gente não fala em nenhum momento sobre sistema técnico, mas a gente fala de processos com contextos, né, e esses handoffs e tudo mais. Então a gente começa... que tem uma parte que a gente não chegou a falar muito, que é a parte da regra de negócio. Tem um post-it que é ali a rosa, que é onde a gente coloca a regra de negócio, que é ali, tipo, quando tal coisa faz tal coisa, não sei o que, ou quando ele for maior de 18 anos, aí aprova né, então, por exemplo, né, então, essa regra de negócio ali, ela é escrita ali na hora, né, geralmente pelos domain experts, né, e tal, e aí essas regras são justamente os padrões que começam a emergir da dinâmica do sistema. Então, esses padrões, eles não dependem de um software, entendeu? Pode ser para qualquer coisa. Então a gente está usando, já rodamos 2, inclusive, e foi puramente assim. Eu não entendia nada, era um monte de sigla de processos internos da empresa, né, desse cliente, um cliente grande, com vários países envolvidos e vários idiomas e tal, e a gente fez um big picture, que se chama, que é um dos tipos do Event Storming que a gente utiliza muito, pra a gente não se aprofundar já logo direto aí na parte do software design, que é um outro tipo de Event Storming. Então, você vê que ele é meio fractal, o Event Storming, porque ele tem várias camadas e você pode envolver as pessoas certas nessas camadas. Então, por exemplo, se a gente está desenvolvendo, se a gente está fazendo um software design, um Event Storming de software design, o pessoal de negócio vai começar a não entender nada e tal, vai perder interesse e tal, né? Vai ser difícil, né? Então, o que a gente faz é a gente tenta trazer pessoas, né? Por exemplo, num Event Storm de software design que seja tipo um PO, uma pessoa que entende um pouco mais do como é que está sendo resolvido, né? E tal. Então, você vê que, tipo, essa... dificuldade de você criar uma agenda com as pessoas certas e tudo mais, você consegue até fazer desse jeito, você consegue quebrar em vários níveis, né, de Event Storm, de detalhe, e você envolve as pessoas certas, né? Genial. Então, se tiver, me chama, já tô me convidando aqui, ousado. Eu aprendi com a galera da K21, é todo mundo carioca, eu aprendi a ser mais ousado, sabe? Boa. Alegria e ousadia. alegria, a gente vai ali e tal, então me chamem, já tenho... Convites vão rolar aí. Então, a gente pode ajudar vocês a fazer um Event Storming, né? Não precisa estar gravado, né? Exato. Do podcast. Inception. Porque agora é assim, qualquer coisinha, gente, vamos fazer um Event Storming. A gente aprende mais sobre isso. A gente não pode, ver uma coisa que a gente já tá fazendo um Event Storm, assim, né? Sonhando com Event Storm. O Sebas criou uns monstros. Criou um monstro. plantou ali. Eu ouvi, Sebas, você falando do Alberto Brandolini, já é alguém que eu vou buscar seguir. Pra quem não entendeu muito bem o nome dele, ou não sabe os contatos e redes, k21.link/lovetheproblem. Inclusive lá você não vai encontrar nem só o linkzinho pra seguir aí o que o Alberto Brandolini posta, você vai inclusive achar o link pra seguir o Sebas, a Alice, a Ana nas redes sociais deles aí que eles mais usam, k21.link/lovetheproblem. Tem alguma outra referência, Sebas, que você acha que você tem estudado assim, dentro desse processo para começar a facilitar essas sessões e que vale a pena deixar aqui para a galera que quiser se aprofundar? Sim,
Tem um podcast que também rola gravado no YouTube, que é o Virtual DDD. E lá o pessoal faz muito... o pessoal meio que chama uma galera e fazem sobre uma empresa fictícia. Que legal. E então rola muito, assim, de event storming remoto, assim, né? E aí chama uma galera... Às vezes uma galera da comunidade, às vezes é um pessoal da própria empresa do Alberto Brandolini, que é a Avans Coperta, acho que é assim o nome. Inclusive, eles têm muito material sobre isso, né, obviamente, porque é a empresa do criador, né, da Dynamic. Mas tem esse Virtual DDD, eu acho que é o melhor, assim. Inclusive, esses dias eles lançaram uma palestra de um cara falando sobre sistemas sociotécnicos e tal. E justamente esse entendimento de sistemas dinâmicos e tal, que é uma coisa que na Thaler a gente vem falando bastante ultimamente, né, dinâmica de negócios, né, e tal. Então, acho que tem bastante a ver, assim, sabe, essa questão de entender como é que é todo essa parte complexa, assim, né, da interação das pessoas, como que elas falam, o que elas fazem, quando que elas fazem, como é que o que aquela pessoa faz impacta uma outra coisa que acontece lá na frente, né, com outra pessoa em outro contexto, né, e tudo mais. Então, essa visualização, assim, acho que é o que o Alberto Brandolini vem utilizando para várias coisas, inclusive não só para, né, desenvolvimento, como a gente falou, mas também para otimizar processos até, né, de maneira mais organizacional, assim. Então acho que tem trazido bastantes insights, assim, ultimamente, assim. Eu tava até pensando em utilizar para retrospectivas, né, e tal, porque às vezes a gente quer falar em eventos que aconteceram, né, e tal. Então às vezes é interessante trazer esse tipo de dinâmica também, tentar entender só com eventos e algumas outras coisinhas. Isso que é legal, assim, sabe? É como uma pizza mesmo. Você pode começar a trazer coisas que você acha que são legais e tal. E depois dá pra fazer a pizza sem queijo também. Exato. Vai adaptando, faz essas... Exato. Embora a adaptação do Event Storm eu acho menos crítica do que uma pizza sem queijo, né? Mas tudo bem. Pior são as pizzas com ketchup, mas... Porque tudo tem limite. Tudo tem limite nessa vida. Tudo tem limite, que isso. Não falaremos sobre o cachorro-quente com purê também, que dá uma discussão boa se a gente for pra área de cachorro-quente. Mas eu achei sensacional. Vou me aprofundar no assunto. K21.link/LoveTheProblem. Você encontra o link para esses encontros que o Sebas falou aqui, da galera do Virtual DDD, que você chamou, né, Sebas? É o nome? Virtual DDD. Muito bom. Tem um episódio sobre DDD aqui, Domain Driven Design. Eu queria muito que mais pessoas de produto ouvissem esse episódio. Eu acho que a gente trazer aqui essa composição. Acho que com múltiplas habilidades, né, múltiplos perfis aqui, é proposital para não ser um negócio só de negócios ou só de tecnologia ou só de software. Acho que nesse final aqui a gente conseguiu abrir bastante. Inclusive, conectando com isso, a gente da K21 tá lançando o Product Play, que é uma plataforma de streaming com conteúdo sobre desenvolvimento de produtos para evoluir sua carreira e sua visão sobre produtos. Inclusive, talvez para colocar alguma coisa aí de Event Storm no Product Play, hein? Fica a dica aí, ó, dá pra chama a galera aqui da Thaler e tal. Só fazinho, bem fazinho. Aí, ó, só chamar. A gente, se você for sobre o YouTube, a gente também tá no YouTube, Love the Problem. É sem vídeo, é só o áudio e tal, com uma imagem bonita, mas é o jeito mais fácil de você conseguir passar um episódio pra outra pessoa, geralmente é pelo YouTube. Então, se você estiver ouvindo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Eu sempre quis falar isso, agora todo episódio eu falo. Tá grandão. Esse lance de assinar também no Spotify, dá pra você assinar e ativar o sininho também pra saber quando tem episódio novo. Na sua plataforma de podcast favorita provavelmente também tem aí. Muito obrigado, Sebas, muito obrigado, Ana. Prazer. Por mais esse episódio, né? Segundo. É uma honra estar aqui. Agradece a Alice também, que depois ela manda o final dela. Alice, é verdade, a Alice caiu aqui, mas a Alice também, muito obrigado. Essa maravilhosa internet, né, Vocês sabem que as portas estão abertas aqui. Pensou em qualquer coisa que daria um bom bate-papo aqui pra gente, as portas estão abertas. Pra galera que tá ouvindo, ouçam o podcast da Thaler também, que vai estar em K21.link. E sigam o blog da Thaler também, que tem muito conteúdo bom. Seguindo as redes sociais aí. E agora tá no ritmo, agora tá saindo um atrás do outro. Pá, agora conteúdo. Ano que vem a gente se encontra no Agile Brasil presencial. Isso, Espero, né? Ansioso, assim, a gente se abraça lá de novo. Muito bom. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, obrigada. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.